Obrigado aos palestrantes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, tá. Chega lá. Não chega não. Você pode... Se ela falar alto, dá pra... Acho que dá para ouvir, né? Eu queria saber se fez o senhor aumentar mais e fez o senhor baixar mais. Bem, primeiro eu vou te para que pergunta, né? Eu estou constrangido aqui, né? Mas tá, né? Eu vou ter que ser honesto com vocês, enfim. Bem, primeiro eu comecei a fumar com coisa snob. Me desculpe, assim, snob mesmo, né? Como historiador, sempre fui muito envolvido com o século XIX. Toda a minha produção intelectual foi direcionada para o século XIX. Inclusive, vocês estão convidados, eu tenho uma defesa da minha tese de doutorado, vai ser no dia 30, às 14h30 aqui na sala de mestrado e doutorado de Ciências Sociais. Eu justamente estou estudando literatura e os deputados maranhenses, política e literatura, tentando pensar esses nomes que vocês ouviram falar, Jael Dorico Mendes, João Lisboa, que a gente ouve como literatos, na verdade eles usam isso como capital político, né? Vocês estão convidados. Mas enfim, então eu sempre me dediquei a essas coisas do século XIX e me predispunha a estudar o cotidiano do século XIX, e o historiador deve escapar desse vício, né, de se envolver com o objeto, e eu já estava afundado no meu objeto. Eu vim aqui para o curso de História com relógio de bolso, que eu botava na calça jeans aqui, e os caras me perguntavam a hora só para rir da minha cara, né, eles chamavam de burguês, eles chamavam burguês aí com relógio de bolso, entendeu? Mas beleza. E aí dentro dessa coisa, eu li na História da Vida Privada no Brasil que o consumo de charutos era corriqueiro, inclusive começava com as crianças. A ideia de criança que a gente tem hoje é totalmente diferente. Lá, o menino com 12 anos já estava de terno, gravata, uma bengalazinha, um charuto na outra mão. Porque ele era um homem, macho. Então ele já tinha essa figuração do homem na criança, né? Pô, beleza, os caras fumam charuto, eu vou fumar também, né? Fumavam, né? E aí comecei a comprar charuto cubano. E não sabia que aquilo não se tragava, né? Fiquei muito doido com o charuto, né? Eu olhava estrelas, assim, mas enfim. A Mila me chamou de conservador, e eu sempre fui muito afeito ao Churchill, né? Ele, assim, o prognóstico conservador, né? Eu acho bizarro hoje o pessoal chamar os conservadores de fascistas, né? Porque o maior inimigo do fascismo era Churchill, né? Destruiu a Alemanha e a Inglaterra, né? Conseguiu fazer aquela ilha sobreviver, né? A máquina de guerra nazista. Foi praticamente um milagre político aquilo ali, né? Então o conservador Churchill vivia com o charuto na boca. Morreu de velho. Eu disse, não vai me matar, né? Porque Churchill não morreu disso. Então eu comecei a fumar. Mas aí eu sou um sujeito que eu me julgo dado à dependência. Porque do charuto eu passei para o cigarro Calton, fumava outros cigarrinhos por aí, esse cigarro Gudangaran que eu falei, esse cigarrinho da Índia, de cravinho, então depois eu sabia que é tudo altamente cancerígeno, câncer de boca, câncer de esôfago, etc, etc. Principalmente quando é misturado com álcool, né? Eu não posso ser dito conservador, né? Pelo menos não na origem, eu era meio porra louca aqui na UFAM. Eu era meio doidinho, né? Então bebia, fumava, 3x4, vivia no bambu, mas aí eu degringolei do charuto pro Calton, do Calton pro Gudangaran, tava fumando cigarro de menta, e depois tava fumando S, um bocado de besteira por aí, o último suspiro. Aquele cigarro. As piores coisas de cigarro eu fumava. Quando eu não olhava o cigarro, eu realmente passava mal. Eu não olhava o cigarro, então eu era altamente dependente. E aí eu fazia uma autocrítica muito rigorosa com relação a fumar. Minha mãe não gostava que eu fumava escondido, eu ia no quintal de noite fumar, mas eu tinha que fumar porque era o vício, né? E aí, outra faceta conservadora, eu sou católico e vou à missa. Ontem à noite eu estava na missa. E aí, desculpa estar revelando isso, né? Eu estou mal aqui. Mas foi uma promessa que eu fiz. Literalmente eu fiz um dia eu fiz uma promessa a Deus, e como cristão eu já fiz muitas promessas a outras entidades, outras santidades católicas, enfim, entidades, chama como quiser, e eu corrompi minhas próprias promessas, mas a Deus eu tenho assim
Eu tenho medo de descumprir a promessa. Eu te juro honestamente que eu tenho pavor, porque no dia que eu fiz a promessa, eu vou te dizer literalmente como eu fiz a promessa, e foi inconsequente porque eu gostava de fumar, eu fui inconsequente, de vez em quando eu quero voltar, eu já sonhei longamente essa coisa da dependência, você sonha fumando. Quem já parou de fumar sabe, eu sonhava que ia sentir o cheiro do fumo no meu dedo como um fumante normal tem, um sonho, entende? Mas aí então eu fiz essa promessa, e no dia que eu fiz a promessa eu disse, Deus, se eu voltar a fumar, eventualmente pode tirar a minha vida, porque não faz sentido, pode me levar, porque se eu descobrir uma promessa, eu falei assim, né, se eu descobrir uma promessa para ti, então, desculpa, né, não dá. Então, literalmente, hoje em dia, se minha esposa estivesse aqui, tu poderia testemunhar isso com ela. Eu digo, Pilar, eu vou voltar a fumar. Ela, então eu também vou fumar. Ela nunca fumou na vida. Se tu voltar, eu vou fumar aqui, tu não vai te matar sozinho. Ela não tem a exata dimensão do compromisso pessoal que eu tenho. Eu gostava de fumar, eu vejo, outro dia eu recebi aqui um príncipe aqui, desculpe, é o nome dele, né? Eu trouxe uma palestra para falar de parlamentarismo lá na Assembleia Legislativa, príncipe Dom João de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel e tal. E aí eu fui ciceronear ele, e a gente estava num café ali na Ponta da Areia, e ele virou para mim, onde é que eu compro um charuto? Aí eu lembrei de todo aquele meu acervo do século XIX, uma coisa, eu estou aqui com um descendente da família imperial, bisneto de Dom Pedro II, andava com meu relógio de bolso, o cara está me perguntando onde é que eu compro o charuto, eu vou junto com ele fumar o charuto, né? Mas aí o que eu podia dizer? Eu não sei. Não sei, Alteza. Desculpa, não sei. Então, eu estou aqui constrangido, está revelando esse meu compromisso, mas se um dia vocês olharem me fumando aí, saibam que estou com o Silver Deus, eu estou com descontados. Né? Vai ser mais ou menos nesse nível. Então, a resposta é essa. Desculpa, viu? Alguém tem mais? Queria botar alguma coisa? Thiago, sou do direito também. Eu vou fazer uma colocação das aulas e depois passar para a pergunta. Só permitir primeiro agradecer a oportunidade, né, de ouvir as duas falas, foram muito boas, sua defesa. E, assim, eu gostei que o professor Guarani falou em relação à saúde, e aí o João falou em relação ao sistema final, porque para mim está aí a questão principal. As drogas são problemas de segurança ou são problemas de saúde? Porque se a gente pensar que é um problema de segurança, ou seja, o direito penal tem que resolver, a gente vai estar legitimando um sistema que foi feito literalmente para não dar certo. Porque se o sistema penal diz que a vida é o bem mais importante, a gente não deve sequer os homicídios resolvidos e punidos, não vai ser condenado definitivamente, não dá nem 2%, ao passo que, quando eu trato de crimes contra o patrimônio, no primeiro lugar, das prisões da condenação civil e os crimes na trata, estão em segundo lugar no número de condenações dos presos que estão no nosso sistema criminal. Estou falando de um sistema que tem um discurso, mas na prática é outro. E essa prática que tem um impacto absoluto em pessoas em situação de vulnerabilidade social, geralmente pessoas pobres, pessoas negras. E também mulheres. Nessa relação às drogas, a maioria das esmagadora maioria de prisões são de mulheres, muitas delas nem são traficantes generalmente, mas que o marido trafica, o marido trafica, e acabaram sendo levados no conjunto, como foram feitos. Eu falo isso dando um exemplo bem simples. O caso que chegou no STF está se subindo 2, 3 gramas para consumo próprio é tráfico, enquanto tem um cidadão que hoje é secretário de esporte, aliás, secretário não, virou ministro de esporte. E estava com um dos seus helicópteros, estava com 400 quilos de cocaína, até que seria o ministro do esporte, que ia inaugurar um jogo olímpico novo, uma modalidade que a gente tirava mais de carta assim. Carreira à distância. Carreira à distância. Não tem condição de pensar que uma pessoa carregou 400 coisas, parte dessa parte de cocaína, não sei o que. E enquanto outros, que não foi responsabilizado até hoje, enquanto outros, infelizmente aí dá mais, inclusive eu tenho um cálculo que se chamando da questão do extermínio da juventude negra, justamente por estar nesse contexto de situação de violência. Enfim, dito isso, eu tenho que o interesse pelo dinheiro existe de fato muito elevado, tanto em relação ao tráfico quanto está criminalizado, quanto em relação à criminalização, de fato. Só que aí eu discordo do professor Diogo, no sentido de que
que é que essa regulamentação, assim, quando a gente fala de aborto, o nome é previsto, quando a gente fala de descriminalização, para quem não é de direito, é importante a gente falar. Quando a gente diz descriminalização, a gente não está dizendo libera geral, não é? A gente descriminaliza, mas regulamenta pela lei. E esse regulamentar pela lei, qual o grau de regulamentação, se é muito rigoroso, um pouco rigoroso, que a gente pode discutir, mas eu creio que é um segundo problema, um segundo debate, pilar para poder trabalhar isso. E eu creio que esse seja um caminho menos danoso em relação ao problema, porque se a gente está criminalizar a droga, daqui a pouco está interferindo em outras esferas da lei da íntima e a gente não vai ter como existir esse tipo de. Mas aqui a minha pergunta, para concluir, em relação eu tenho debatido sobre questão do avanço de uma pauta fundamentalista e religiosa do Congresso Nacional, e eu fiquei extremamente preocupado que eu acho que 1 ou 2 anos atrás, não vou me deter, para lembrar, que houve uma liberação de verbas eu não sei se foi da Secretaria que cuida dessa política de drogas, ou se foi a Secretaria de Direitos Humanos, não lembro, para comunidades terapêuticas religiosas fazer esse tratamento, né? Então, a gente liberou, não vamos ter mais como os hospícios, agora vamos ter para a iniciativa privada, entidades beneficentes e tal. Vocês, aí a pergunta para vocês enxergam com isso? Porque o meu receio, eu tenho visto no relatório, reiteradamente são que basicamente elas pensam, essas comunidades pensam que rezar e abstinência resolve o problema. E a saúde mental é extremamente prejudicada, não tem recuperação alguma da autonomia, os relatórios são muito fortes nesse sentido. Se vocês veem isso de objetivo é problemático, poderiam ser parceiros se melhorassem a estrutura, como é que vocês veem isso? Ótimo, boa colocação. Como é esse teu nome? Tiago. Bom, obrigado. De início eu não entendi do que tu discordaste, mas depois se tu quiser voltar a esclarecer melhor, tudo bem. Eu vou focar nas comunidades terapêuticas, certo? Com relação às comunidades terapêuticas, tem uma oposição grande à sua instalação, e ela vem, sabe de onde? Dos meios médicos. E tem a ver também, isso tem a ver diretamente, vocês são versados em leitura de Foucault, né, do domínio do conhecimento, do domínio profissional, certo? Da tomada do poder e do controle, certo? Então tá bom, tem isso, certo? Eu não vou entrar na legitimidade do discurso médico, tá certo? Eu só queria, já eu volto nesse ponto da comunidade terapêutica para dizer qual é a minha opinião. Eu só queria dizer assim, com relação ao discurso médico, o que é discurso médico? O discurso médico quer criminalizar a droga, não quer. Pasmem os senhores, a maior parte dos psiquiatras, e eles têm grana, eles querem a liberação, eles vão se beneficiar do mercado. Alto lá com essa coisa de dizer que o discurso médico, entre aspas, o que é discurso médico? Poucas vozes entre os profissionais médicos são dissonantes com relação à liberação, por exemplo, da maconha. São contra. Poucas, muito poucas. Eu digo isso para vocês porque eu estava lá no Congresso da Abrasco, era uma ave estranha no ninho. Eu sou formado em Direito e faço aqui as Ciências Sociais. Aí me vejo no meio de uma sala de médicos, psicólogos e profissionais de assistência social que trabalham com tratamento, para dizer que o CAPES deles faliu. Foi um negócio assim, tão chocante que assim, foi esquisito, foi meio constrangedor, entende? Eles querem a liberação, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Bom, com relação a comunidades terapêuticas, eu particularmente sou contrário às comunidades terapêuticas. Não porque rezar seja ruim ou ruim, não é isso. É porque comunidade terapêutica, seja que tipo de ação for, tem que ter efetivamente trabalho terapêutico. E quando a gente fala em trabalho terapêutico, tem que ter médico psiquiatra, tem que ter psicólogo, tem que ter assistente social, tem que ter até auxílio de advogado, auxílio jurídico, para saber se direitos não estão sendo violados nessas comunidades, entre aspas. Certo? Então, o batismo que queiram dar a esses lugares não importa o que eles estão fazendo lá. E se eles querem tratar alguém, tem que ser dentro das regras efetivamente terapêuticas, não dentro de delírios.
Se você está imaginando, e tem gente que realmente tem essas pautas mesmo lá no Congresso. Tem gente lá que quer comunidade terapêutica para ficar gritando lá em louvor 24 horas por dia. O cara não vai. Né? Então, bota um acervo multidisciplinar para a terapêutica. Agora, a reza em si não é nem bom nem ruim a priori, né? Quem vai ser bom ou ruim depende do indivíduo, não posso obrigar ele a fazer isso. Mas tem gente que nasceu, por exemplo, em meios evangélicos, ou em meios católicos, ou em meio budista, em que a oração ou uma entidade espiritual é uma coisa importante da vida. Né? Isso tem que ser integrado também em alguma medida. Isso existia nos manicômios aqui, no seu Gilda Rodrigues da vida. Coitados, aquelas pessoas viviam dopadas em condições subhumanas. Aí, o que eu reitero que eu pus? Né? Vamos montar uma estrutura de saúde que tenha essas coisas. Qual é o problema? O Estado não quer gastar dinheiro. Quem quer gastar dinheiro no setor privado? Não sei. Aí de repente aparece um pastor, um padre lá. Ah não, vamos fazer isso aqui ao meu modo. Está errado. Meu entendimento é esse, comunidade terapêutica. Se for terapêutica, tem que ter ciência. E muita. E direito. Não sei se não vou dizer se direito é ciência ou não, mas... Eu não sei. Eu fico assim, eu não sei, professor Diogo, se me espanta não, o médico querer descriminalização, posterior regulamentação, porque, enfim, o professor citou Foucault, mas assim, o Foucault ele não fala num discurso pronto e acabado, né? Sim. Os discursos se atravessam, e o discurso médico é atravessado hoje por um discurso econômico extremamente exagerado. Então, sim, eles vão querer porque eles podem perceber nessa descriminalização e futura regulamentação uma aplicação de medidas de segurança ou uma aplicação de internação propriamente dita que vai beneficiar o Ipalhando da vida, os remédios. O Ipalhando é meu sogro. Parabéns para o seu sogro. Obrigado. Nada. Não, mas já eu vou falar sobre ele. Não, enfim. Minha família teve uma relação com o seu sogro. Eu acredito. Quem não teve, né? Não, calma. Eu vou falar a minha experiência pessoal com ele. Eu não quero. Enfim, eu acho que a ideia do discurso médico não me espanta nesse sentido, de realmente a indústria médica, farmacêutica, se beneficiar bastante com uma desregulamentação. E digo mais, se algumas drogas forem descriminalizadas enquanto substâncias artificiais, a indústria farmacêutica e médica vai ganhar bastante também. Eles vão produzir. Olha que legal para o médico, discurso econômico e médico atravessando aí. Eles vão produzir eles vão criar um problema para resolver depois. É o que o direito faz. O direito fez isso na política de drogas. Então, eu acho que com relação ao que a gente chama de comunidade terapêutica, ou enfim, elas são massa. Eu acho que dá para dizer que elas dá uma ajuda no problema, né? Mas elas não podem ser, nem precisam ser, dada dessa forma bem fundamentalista, como o Tiago falou. Acho que forçar a pessoa a ficar 24 horas em oração, enfim. Isso deixou o cara doido. Já começa com a abstinência, né? Tem algumas drogas que a abstinência de algumas horas já deixa o cara fritado. Não é assim também. A gente precisa. Tem todo um tratamento. Existe um tratamento básico que vai de horas do não uso a dia. E é um processo. A gente não pode deixar a pessoa também. Vamos entupir de remédio, dar injeção, lobotomizar, colocar ele dentro de uma cápsula com um monte de imagem de gente drogada que usa crack e ele fica vendo. Não, né? Tipo laranja mecânica. Não. Os tratamentos para o homossexualismo na Inglaterra na década de 70, que era trancar o cara lá e dar aqueles tratamentos de vômito, aquelas coisas, não. São processos extremamente... E até o próprio discurso médico, ele entra nesse aspecto, talvez, eu acho que tão fundamentalista quanto o próprio fundamentalismo religioso. Quando você começa a impor um monte de medicamentos, tendo uma série de outros, né, de outras áreas do conhecimento que podem trabalhar junto, como o professor falou, assistência social, próprio jurídico, a terapia ocupacional, né, às vezes fisioterapia tem algumas drogas que atrofiam os músculos, enfim, tem gente que
Cigarro que tem que ser atrofiado, entendeu? Deve ter. Então, dedo amarelado. Não, mas assim, eu acho que a ideia de criar da própria sociedade essa e talvez eu acho que isso é massa, porque criar da própria sociedade, seja da religião, seja, enfim, é porque eu fico me perguntando como a sociedade abraça esses dependentes, né, quando não são nossos dependentes. E quando não são nossos dependentes, eles vão para o tráfico, eles são traficantes, eles são taxados. Então, talvez assim, será que o indivíduo que cria um projeto de lei para comunidades evangélicas para tratamento de drogas, como é que ele veria uma comunidade do candomblé ou de alguma religião, né, ou cultura que ele rechaça, dizer assim, não, aqui eu tenho também, eu posso fazer esse serviço, né, eu tenho assistência social, eu tenho terapia ocupacional, eu tenho fisioterapia, eu tenho um aparato completo aqui que essa pessoa pode utilizar, ele não vai nem precisar rezar. Vai rezar se quiser, porque antes conversa com a família, sempre lembrando que a família, como base também relações sociais, olha, antes da droga, ele é um cara extremamente atuante na igreja, né? Chama o pessoal da igreja, bota a bandinha da igreja para tocar com ele, se ele era do Bohemia, não sei. Eu acho que o tratamento, ele é amplo e cada pessoa tem as suas limitações, tem as suas ampliações, todo mundo vai ter a sua forma de lidar também com essa abstinência. Até se perceber enquanto, olha, você não pode entrar de cabeça nessa substância aqui, pelo menos, porque você já viu os danos que isso causou para você, para a sua família e para a sociedade como um todo. Então, eu acho que é essa percepção que a gente tem que fazer no indivíduo e também perceber que tipo de relação aquele indivíduo tinha com a substância. Porque todo mundo tem uma relação com as suas substâncias ou com seus sentimentos. Né? Deve ter gente que adora amar, todo dia está amando uma pessoa nova, se apaixonando por uma pessoa nova. Deve ter gente que, não sei, se relaciona com sua cabeça. Eu estou tentando ali comigo, né? De repente não quer cabelo, ou então cabelo. Enfim, tem pessoas que se dedicam à sua sexualidade, querem explorá-las ao máximo, uma hora isso vai criar algum problema. E, enfim, isso vai... E com a droga, talvez seja pior, porque a droga ela é um objeto externo que entra no nosso corpo e que a gente não tem condições de controlar quando ela entra. Aquela história de álcool entra, a verdade sai, é a coisa mais certa que existe. É, porque você não controla. A gente não, mesmo quem bebe, quem é assíduo na bebida, sabe que um dia vai beber 3 cervejas e vai estar vomitando na sarjeta. Vai beber meia grade sozinho e vai para casa tranquilamente, às vezes até dirigindo, cometendo o crime 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu acho que assim, a ideia das comunidades ela é bastante interessante quando eu percebo bem aqui, é uma parte da sociedade tentando abraçar esses indivíduos que estão com um problema com uma substância, né, exterior, que eles entram no corpo, eles não têm condições de limitar a si mesmo e nem as suas ações no futuro. Sei. Posso falar isso rapidinho? Eu estou brincando. Não, que isso. Só explicando que minha relação com ele, eu era doido, não sei se já passou isso aí, mas eu era uma criança profundamente alterada. Talvez eu tivesse aquela hiperatividade, não tem as crianças que ficam peraltas demais. E aí eu deixava a minha mãe absolutamente, vocês estão me olhando calma aqui, mas eu era absolutamente transtornado e não respeitava autoridades e jogava, eu sempre estudei em escola católica, né? Eu disse que estava na missa, mas eu já joguei peteca na freira, eu pintava o 7. Eu fiz isso em Santa Teresa, eu joguei o X na diretora. Pois é, eu também. Aí minha mãe dizia assim, olha menino, tu te comporta, senão eu vou te mandar pra Rua Impalhando. Aí esse povo podia ter sido qualquer um, mas foi praga de mãe. Aí 20 anos depois, eu fui casar com a filha dele. Eu disse, poxa, mas não é possível, isso é culpa é sua, viu? Quando eu chegar, às vezes eu brigo, né? Esse matrimônio, né? É difícil, né? Mas às vezes eu tô brigado, né? Eu disse, olha, a culpa é da senhora que me roubou. Mas enfim, tô brincando, mas já que o nome dele foi citado, eu peço que vocês conheçam a obra dele, porque para o caso do crack especificamente, já tem um trabalho aqui no Maranhão que questionava o tratamento dado do Nina Rodrigues e as possibilidades para tratamento de dependentes desde o final dos anos 80. O Dr. Rui Palhano tem um trabalho de 1989 que alertava para o perigo do crack. O que se fez de 1989 até hoje? Nada.
Nada. Fizeram CAPES agora nos últimos anos, né? O governo federal, né? Mas em termos de tratamento efetivo, nada, estava alertado lá. Eles fizeram uma reunião multidisciplinar aqui em São Luís, que saiu um documento chamado Carta de São Luís, isso no final dos anos, no início dos anos 90, para tratamento do crack. E não só do crack, do álcool. Porque o álcool, o pessoal está falando, o professor está falando acertadamente aqui de cerveja. Essa indústria é vitoriosa. O álcool, eu recebi aqui os dados, aqui, eu posso encaminhar inclusive agora para vocês. A epidemiologia da dependência do álcool é pior do que a da maconha. E nós vimos aí as mulheres bacaninhas, as seminuas na televisão rebolando e não conseguem tirar essa propaganda da televisão. Aí bota lá, não beba, menor de 18 anos não beba. Quer dizer, aparece uma mulher bonita, seminua, o pequeno olha aquilo ali e não vai beber, porque vai ser uma plaquinha lá. Essa indústria é vitoriosa e ela produz o direito, não se enganem. Eu já participei de um seminário na Assembleia, antes desse parlamentarismo, me convidaram para falar sobre alguma coisa de saúde pública lá, e um professor, um dos que me convidou, disse assim, eu fui lobista no parlamento, no Congresso, eu era lobista, meu trabalho era ser lobista. É o diabo aqui do meu lado. O trabalho dele era cooptar deputados trabalhando para grandes empresas. E essa gente produz a legislação. Então, não é como lá o voto do Barroso, que diz lá, mas a maconha é proibida e o álcool é liberado. Por que não libera como álcool? Está errado como está o álcool aí. O Instituto de Criminologia de São Paulo diz que cerca de quase 90% dos crimes estão relacionados com o consumo de álcool, como, por exemplo, de uns grafiteiros que mataram um cara lá que foi reclamar, que pichou a casa dele, o cara foi reclamar e ele morreu a pauladas, os caras estavam bêbados. Isso não é dito, mas os caras estavam bêbados, estavam consumindo. Então é uma epidemiologia que está posta e que não é enfrentada, não tem políticas públicas nesse sentido, porque a indústria é extremamente poderosa. Ninguém consegue sequer tirar a propaganda da televisão. Do cigarro, vocês se lembram, tiraram da marra. Eu, quando era menino, achava massa, lá o Free, realmente o cigarro péssimo, mas o cara, saltava de asa delta lá do Corcovado. Né? São indústrias poderosíssimas e elas produzem o direito, voltem lá para Higias, lá do direito. A origem do direito. O direito não cai do céu, não nasce da terra, é produzido dentro das lutas sociais e os caras estão lá, eles têm os lobistas deles. A indústria de cerveja tem. Certo? Só para concluir mesmo, eu sou contra essas comunidades terapêuticas, a forma que eles querem fazer é evangelização, isso tem que ser dito aberto, quer fazer evangelização, porque se o cara quiser botar uma oferendazinha lá na beira da água, o pastor não vai deixar. É isso. Começar ali daquele lado. Quem levantar primeiro, chegar, pega, fala. Quem chegar primeiro, fala. Gente, para de vergonha, vai vir logo. Faça uma fila, você não pode dar de fila, não. Todo mundo. A gente dá a benção aqui. Esse aqui tá mais legal. Isso ali, tá? Boa tarde. Meu nome é Vitor, faço economia e eu tenho uma dúvida, principalmente para o Diogo, porque com base numa coisa que ele falou sobre o tráfico que não acaba com a descriminalização. Mas eu acho que mesmo não acabando, vai inibir sim, e isso se prova com o que a gente já tem de exemplo no mundo de estados ou países que descriminalizaram, por exemplo. No estado de Colorado, nos Estados Unidos, eu vi uma notícia que eles já arrecadaram mais de $10 milhões com os impostos da descriminalização, da venda não sei se é do governo de empresas, eu não sei como é que eles regulamentaram lá a venda da maconha. É o tributo, né? Sim, e a população concordou em analisar os primeiros $40 milhões em políticas de educação, construir escolas ou reformadas. E aí a minha pergunta é se você não acha interessante essa ideia de canalizar o dinheiro que iria para o tráfico, para educação ou para a saúde mesmo, como clínicas de reabilitação ou hospitais psiquiátricos, como você falou que está em falta no Brasil, e CAPES que estão fechando, e que talvez com esse dinheiro elas não fechassem ou talvez criassem mais ou projetos maiores. Entendi.
Vitor, né? Vitor, obrigado pela pergunta. Bem, tu és um estudante de economia naturalmente muito mais versado do que eu nos princípios da economia. A questão é meramente de mercado, questão de mercado. Os dois mercados vão subsistir. E os dois mercados vão subsistir por quê? Porque tu vai ter duplos compradores, certo? Tu vai ter o comprador para matéria legalizada, que é o sujeito que não quer cometer o crime, que ele quer andar dentro da lei. E ele tem capital para isso. Ele tem capital cultural, moral e capital financeiro para ir num café, pagar o seu cigarro, fumar numa boa, voltar para sua casa, tranquilo. Certo? Por que está arrecadando esse dinheiro todo? Porque o tributo em cima da atividade regulada. Meu Deus, onde nós estamos? Brasil. Quem é o público que consome? Quem é o público que consome maconha? Quem é o público que consome maconha? Quem é o público que consome maconha? É uma droga barata, como o crack. Nós vamos a uma mera lógica de mercado. Tu vais oferecer coffee shops de maconha, não sei qual é o nome, como tem em Amsterdã. Tu bota isso lá em Copacabana e Ipanema. Pô, bacana, eu mesmo de jogo vou, prometo para vocês. Conversar com a galera lá e tal. Sei doidão, né? Mas enfim. Enfim, eu mesmo vou, tá? Mas o pequeno do morro, cara. O menino pobre, o adolescente pobre, ele não vai em Copacabana, ele não vai em Ipanema. Vocês estão me ouvindo? Está fazendo alguma diferença? Né? Beleza. É uma lógica de mercado. Se o pequeno tem R$2 e tem um vendedor lá na boca de fumo vendendo por 2, o que ele vai fazer em Ipanema? É mercado. Mercado, tu vais ter 2 mercados. Tu vai ter o mercado oficial e o mercado de tráfico. É a coisa do cigarro. Para o fumante, tu tem uma carteira de cálculo altamente tributada. Ricardo, tu fuma, né, cara? Tu fuma caldo? Pô, deve ser rico, né? Beleza, tu é rico mesmo, né? Aí tu tem 8,75, mas tu tens ali... olha, quando eu era viciado, eu comprava cigarro com conta da Gabi aqui, não sei se ainda existe aqui embaixo, aqui, né? Aquela senhora que vendia cigarro ali aqui antes do outro prédio ali. Eu comprava ali uma função ali, proibidão, veio do Panamá de Paraguai, incentivando a economia da América Latina, comprava ali por 10 centavos, 20 centavos, entendeu? Porque é um duplo mercado, tem um mercado para tudo. Tu vai ter o mercado oficial, tu vai ter o mercado negro, entende? Aí se tu vai dizer que o dinheiro arrecadado com o mercado lícito pode ser direcionado a essas coisas, tá, tudo bem, pode ser, mas o outro mercadão vai continuar existindo. E aí eu te digo, com a estrutura nós nos preocupamos muito com... Eu sou professor de Direito Administrativo. Nós nos preocupamos muito com legislação e esquecemos os aparelhos administrativos. Cadê a rede de atendimento? Cadê a rede de atendimento? Não tem. Nesse artigo lá que eu defendi lá na Brasco, vocês procurarem, lá eu tenho uma decisão de um juiz lá do Rio de Janeiro que fundamenta a exclusão lá do direito lá pela omissão genérica. Como o Estado não oferece para um, também não vai oferecer para nenhum, e o Estado está livre de indenização. E vai para casa. Tá lá, omissão genérica, é o Instituto Jurídico, chama-se omissão genérica. Uma omissão que é para todos, não indenizável. Certo? Então o duplo mercado vai existir. Entende? Cara, desculpa, tu citou Michigan, né? Oregon, Colorado. Parou o tráfico para os Estados Unidos. Gente, o que é o México? O que é o México? Um pandemônio de redes de tráfico. Por quê? Porque está na margem lá dos Estados Unidos. Todo tipo de quadrilha precisa estrategicamente do México. Europa, acabou o tráfico em Portugal, acabou o tráfico na Holanda. Por que a indústria é multibilionária? Por causa dos dólares e dos euros. Tem gente ainda que prefere comprar por fora do que no café. Economia, cara. Economia. O pessoal pode ir mais barato. Não sei se ele quer que eu fale. Pode falar. Vira do... Oi. Não, assim, com relação a valores e tudo, eu acho que é bem... Eu acho que é uma das fases que a gente vai precisar enfrentar quando se descriminalizar.
Tipo, para quem que a gente vai, quem que a gente quer que venda, quem que a gente quer que faça esse consumo. Eu na verdade, ainda penso assim, bem, descriminaliza, mas também política educativa precisa também, assim, exagerar, não, se beber não dirige. Tá, não é uma política educativa, mas é uma, enfim, eu penso sempre, eu acho que uma das grandes coisas da descriminalização é a ideia de que, meu Deus, quando começar a vender, todo mundo vai querer comprar. E agora as pessoas vai ficar muito caro para alguns, e aí as pessoas vão recorrer bem. Eu concordo, professor, o tráfico não acaba. Não, e talvez não seja a ideia de descriminalização acabar com o tráfico em si, mas controlar, num primeiro momento, para efeito de tráfico, controlar a ação de quem vende. Tributar, espaços, sujeitos, né? Enfim. Para o consumidor, vai ficar aquela coisa mais específica, porque e aí quem que vai consumir? Bem, se eu quero que alguém consuma droga, eu acho que eu estou partindo do pressuposto errado. Eu não quero que as pessoas se dediquem à droga, né? Eu quero é que, a partir do momento em que na autodeterminação, depois de todas as relações estabelecidas, eu penso, bem, eu posso fumar um cigarro de maconha na minha vida. Eu vou lá, vou fumar, vou experimentar, gostei, não gostei, e aí sigo minha vida. Eu acho que a política ela tem que vir também com uma política educacional. Dizer, olha, não é porque está descriminalizado, está regulamentado agora, que tem alguém vendendo aqui numa farmácia, onde quer que seja, num café, num maconha shop, sei lá, num free pop, não sei. Vendendo lá e a pessoa vai lá, tem o acesso, assim, mas é claro, eu acho que tem que ter uma política anterior, como aconteceu até com o cigarro, de não precisar também, já que vai vender e vai ter publicidade, eu acho um equívoco. Nós queremos que as pessoas consumam? Não, eu acho que quem parte desse pressuposto, na verdade, está entrando aí sim numa lógica de mercado. Bem, se está desregulamentado, eu quero que as pessoas consumam, não é bem assim. A gente não está trabalhando aqui com até Coca-Cola, né? Eu ia dizer, mas Coca-Cola também tem aquele... Eu sou dependente de... Olha, rapaz, tanta coisa que eu descobri dependente agora. Sou dependente de Coca-Cola. Meu Deus. Vou sair daqui... Me pede contato do seu sogro, bicho. Não, mas... Tô brincando. Não, mas assim, a gente tem... Não é que eu quero que as pessoas, né, vão consumir. Não é isso. Eu quero que as pessoas, em algum momento, tenham a escolha e possam também, de alguma forma, ter acesso. O tráfico não vai acabar? Eu acredito muito que não. E como eu disse, eu acho que não é a primeira intenção, não é acabar com o tráfico, mas regulamentar e localizar. Aí sim, eu posso pegar e determinar quem vai entrar no 33 da lei de drogas. Aí eu determino, olha, essa pessoa aqui está vendendo fora de todos os conteúdos regulamentados pela Agência Nacional de Controle de Drogas. Controle de Venda de Drogas, a ANPOL, a Anconha, não sei o nome que derem lá para a agência. Está vendendo fora, então aqui é tráfico. Aqui é venda ilegal, aqui é comércio ilegal, como pirataria, por exemplo. É uma coisa que eu falei agora há pouco, mas é que a gente pode perceber isso assim. A gente cria um problema para criar a solução, na verdade. Hoje a gente trabalha desse jeito. A indústria fonográfica ela criou um grande problema que está tentando solucionar até hoje. Senão nós precisamos de mídias digitais para compartilhamento de música, para a galera, né, se ter acesso a mais cultura e tal, e tá aí, hoje brigando por direitos autorais. Então, assim, eu acho que a primeira ideia, não é a ideia de que desregulamento, de descriminaliza, e aí vai todo mundo consumir. Não é para ter acesso assim. Eu acho que é para ter aquele acesso educado, né, numa política ampla, de políticas formais e informais, de acesso controlado, da pessoa se autodeterminar e entender que existe aquilo ali que ela pode ou não ter acesso. Valores, etc., aí vai, claro, do ramo do mercado. Em alguns momentos, a pessoa pode, porque com a publicidade a gente vê isso. Se a gente pega a questão da anomia do Merton, que é um sociólogo americano, ele cria muito a ideia de metacultural. Então, ele pensa muito num grande surto de roubo a tênis Puma, na década de 80. Por que tênis Puma? Só queriam roubar, quem ia roubar tênis Puma. E aqui no Brasil, na época, era o M2000.
Teve um menino que matou o outro, um menino, 14, 15 anos, matou o outro por causa de M2000. Porque M2000, o sucesso, quem não tiver não é gente, é a mesma história do Pumas. Você só vai ser integrado socialmente se você tiver um Puma. Então, aquilo leva a pessoa para o mercado, aquilo leva a pessoa a ver, eu preciso ter aquele objeto ali. Né? Com a droga, se a gente fizer isso, a gente está lascado. A gente chegar e dizer, não, vamos descriminalizar e regulamentar, e aí vocês botam essa propaganda, maconha D2, maconha Marley, não sei, pó Maradona, né? Vão ser as melhores marcas. Não sei, vão ser as melhores marcas, gente. E aí não posso chegar e dizer assim, não, tá liberado aí, faz a tua publicidade. Não é assim, a gente percebe também que cada conduta, principalmente nas drogas, a gente precisa ter um cuidado bastante amplo. Ele queria falar ali. As políticas de desestímulo, elas têm resultado, como por exemplo, o cigarro, diminuir o número de fumantes, isso aí é pacífico. Aqui mesmo na universidade, no meu tempo, que era... Mas que nem o Jô. Boa tarde. Boa tarde, sou do curso de filosofia, me chamo Gabriel. Eu achei tua argumentação bem lúcida no que diz respeito a antes de eu regulamentar, antes de eu descriminalizar, eu oferecer políticas educacionais, porque isso é fundamental. O que a proibição, na minha visão, traz? A proibição traz justamente a proibição de acesso, a proibição de saber o que as pessoas estão consumindo e a proibição de saber quem está consumindo, quais são os problemas que essas pessoas estão passando. Isso na minha visão, causa é resultado da proibição. Eu não vejo uma continuidade no tráfico com a regulamentação no sentido da palavra que diz tráfico, né? Que é comércio indecoroso. Porque a gente não tem outro nome. A gente chama tráfico, acho que a gente não tem outro nome ainda. Sim, não tem. Certo. Então eu analiso o tráfico justamente como isso, né? Como um comércio indecoroso, um crime, algo ilegal. Com essas políticas de criminalização, eu afeto necessariamente as pessoas que estão em bairros que não são que são descentralizados, que não são centralizados, que são marginalizados. Por quê? Porque eles não recebem essa questão das drogas como a gente aqui na universidade, que é recreativo. Eu estou usando maconha recreativamente, estou me divertindo. Não, lá eles chegam junto com uma caixa de outros crimes. Lá chega a venda de drogas juntamente com a venda de cocaína, não só com venda de outras drogas, mas também com a criminalidade, no assalto. Então, para eles, não tem essa separação. Eu esqueci o que eu ia falar. Coisa de filósofo. Não, Nietzsche, ele falava isso. Falar da educação, né? Falar da educação, que é necessário ter instrução dessas comunidades, para depois falar de liberação, seria Nietzsche, isso, ele né? falava muito para chegar no eu esqueci. Pois é, foda. Juntamente com essas criminalizações, eu botando essa galera que está vendendo droga na cadeia, eu estou botando mais negros e pobres, né? Que já foi dito aqui, que é o que acontece, porque não sei se é o Thiago que falou, é Thiago, né? Que falou ali do político que teve o helicóptero com... O Aécio Neves. Mas é bom não falar o nome do Aécio, né? Na época de eleição não pode falar isso. Sim, então a gente, proibindo, a gente acaba perdendo o acesso nessas particularidades que existem no meio do tráfico, né? Que como é que surgiu essa proibição? Eu estava lendo um artigo super interessante, né? Que falava justamente sobre esse início, que antes tinha uma fábrica de cânhamo que produzia tecidos, né, super resistentes, feitos da fibra do cânhamo, e que depois o DIN chegou e botou e aumentou a indústria têxtil. E para barrar, né, o jeans, que a produção era cara e a venda era cara, eles tiveram que bater mais embaixo no comércio, justamente no cânhamo. Aí que começou toda essa xenofobia contra mexicanos, que eram os que mais eram associados, que eram chamados de preguiçosos, aos negros, que eram marginalizados e que usavam para se divertir. Então, até agora, eu não vejo uma política de proibição que seja eficiente para as pessoas e principalmente para as pessoas que estão à margem da sociedade. Porque se eu acredito que um político tem a coragem de tirar dinheiro da educação, se eu acredito que um político tem coragem de tirar dinheiro da segurança pública,
tem coragem de tirar dinheiro da saúde, como é que eu tenho a capacidade de acreditar que ele também não possa se beneficiar desse tráfico? Já que eu não tenho controle sobre isso, eu não sei o que está usando, eu não sei por quanto, eu não sei o que está vendendo, e eu não tenho acesso às pessoas que estão realmente doentes, viciadas em drogas, né? Então, para mim, esse o reflexo da proibição. É justamente a realmente proibição de consciência, que nós não temos acesso nenhum às pessoas que estão sendo mais prejudicadas ali com essa proibição. E a pergunta, eu não sei, eu não acompanhei sua fala, mas pareceu que você é contra a proibição ou não? Eu posso responder? Como é meu segundo? Gabriel. Desculpa, Gabriel. Eu queria abordar 3 temas da tua manifestação e ao final dizer a minha fala. Eu vou explicar logo a minha fala, então depois eu falo dos 3 temas. A minha ideia é a seguinte: não dá para abordar como criminalização propriamente dita, só criminalização. Longe disso. Desculpa. 6 horas? Tem 2 minutos eu respondo isso aqui. Tá, beleza. Então o que acontece a minha tônica é a partir do princípio da fraternidade, como os revolucionários franceses falaram: liberdade, igualdade e fraternidade. As 3 funções trabalham conjuntamente, certo? Eu não posso valorizar a liberdade e admitir que 40% dos usuários de maconha sejam dependentes. E só para a epidemiologia da maconha, esse dado foi apresentado pela CAPES recentemente. A CAPES, a agência de pesquisa, não CAPES AD. Então, o que acontece? Dentro da fraternidade, eu não posso conceber que as drogas sejam francamente liberadas, considerando que 40% de quem experimentar apenas nessa epidemiologia, sem considerar as outras, que os dados são mais graves, como, por exemplo, o crack é muito maior, a epidemiologia para a dependência. Eu não posso, pela fraternidade, admitir que seja liberado, porque esses 40% não têm atendimento médico, nem terão. Mas eles têm atendimento médico com proibição? Não, esse é o problema. Esse é o problema. Desculpa. Esse é o problema central. É preciso a rede de atendimento. E aí eu critiquei, eu tenho um artigo publicado, isso que eu falava, já que tu não acompanhaste, foi publicado pela Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, foi publicado no ano passado, no encontro do ano passado. Justamente eu critico que o sistema CAPES, ele não só em termos teóricos é falho, porque ele não atende toda a dependência, quanto a constituição física dele não existe. Por exemplo, o CAPES álcool e drogas, em São Luís até outro dia não funcionava, com a população de 1 milhão de habitantes. Entende? Com uma epidemiologia de viciados em álcool absolutamente gigantesca. Então tu não tem assistência nenhuma. Zero assistência, zero. Tu não tem internação, a internação máxima é de 15 dias para dependentes de drogas. 15 dias, quando o tratamento recomendado é até de 4 a 6 meses. Bom, então esse é o problema. Então, considerando o princípio da fraternidade, teria que ter o atendimento a essas pessoas. Tá? Então, para se falar em penalização do grande traficante, é preciso que tenha um atendimento básico para o dependente e para a sua família. Certo? Eu não posso delegar a família sem a rede de atendimento, como lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas do mundo. O tráfico não acabou. Agora, por que a gente não olha o crack na rua? Porque eles têm a rede de atendimento ao crack. Não sei se tu é mais especialista do que eu nisso aí, mas se for pego viciado em crack lá nos Estados Unidos, em 2 dias ele é apresentado para o juiz. E o juiz diz assim, ou cadeia ou tratamento. Em 2 dias. Quem é que é apresentado aqui para um juiz em 2 dias? Em 48 horas. Se tu for pego numa blitz de trânsito furando o sinal, e o policial vai te dar uma multa. Se tu discutir a multa, se tu contestar o valor da multa, ele imprime na viatura a audiência que se realizará em 3 dias. Para lá o juiz dirimir. Entende? Então não tem esse tipo de assistência. Do que a gente está falando de legalização sem infraestrutura administrativa de saúde pública nenhuma? Piadística. Folclore é que ele está falando, tá certo? Então, a minha fala é nesse sentido. Agora, sobre o cânhamo é interessante, deixa eu te falar uma meia-verdade sobre isso que tu leste, não é super interessante. Bem aqui tem um Ceprama aqui, você já ouviu falar? Sim. Ceprama? Não tem cânhamo? Aquela fábrica foi da família do meu pai, inclusive vamos lançar um livro recente sobre isso aí. Por que houve a substituição da matéria-prima? Não foi por causa do diesel e do algodão, foi uma mera análise objetiva econômica. O cânhamo era mais difícil de ser obtido nas matas do que a juta. Incrivelmente, eles compravam juta de comerciantes indianos em Dundee, no Reino Unido. Vinha de barco a juta indiana, chegava aqui mais barato do que o cânhamo que era colhido aqui nas matas do Maranhão. Eles imediatamente trocaram.
Isso eu narro no livro que eu vou lançar. Entendeu? Então, essa coisa de pressão é uma mera análise econômica. A indústria, como também tinha a grande indústria de cânhamo lá em São Paulo, que era a grande concorrente, que só ela sozinha tinha 30 mil operários, a nossa que tinha 250. Então, depois dos anos 60, teve que fechar as portas para sobreviver quanto pôde. Já trabalhou com juta e com malva, porque a malva também é um negócio do mato que eles pegavam aqui na Amazônia, japoneses, imigrantes japoneses da Amazônia mandavam, entende? Então, essa é uma meia verdade, essa coisa do cânhamo, tá certo? E a minha fala é no sentido que precisa da fraternidade, para não deixar os caras andando na rua lá, passando os dependentes, entregues ao abandono. Tá, desculpa. Eu não sei se você queria falar assim. É só o ponto que você falou aí de usuários de crack, do CAPS. Então, essa proibição, ela também nos afasta desses usuários, dessas pessoas, né? Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com algum usuário de crack, e já eu tive uma oportunidade, também tem uma página no Facebook que conta a história dessas pessoas, né? Daqui de São Luís, que é ruas alguma coisa, né? Não sei, acho que o Chato sabe, ele saiu, né? Tu sabe, tem uma página no Facebook que conta a história de moradores de rua. São Paulo. São Paulo invisível. Ilha Invisível, né? Uma coisa assim. Pois é, e conta a história dessas pessoas que moram na rua. E a proibição, pra gente, a gente junta tudo, né? A gente não sabe quem é usuário de crack e quem é usuário de maconha. A gente acha que o usuário de maconha é aquele cara que tá lá na rua do Reviver, olhando pro chão, ver se acha uma pedra de crack, ou então uma moeda, alguma coisa, ou então o cara que fica pedindo. Então, essas políticas de proibição são separatistas. E se a gente não enxergar dessa forma, a gente vai continuar mandando essas pessoas para a margem da sociedade. Por quê? Porque a gente não oferece nada que seja mais atrativo do que isso. Tu tens razão. O cara que é viciado em crack, ele pratica pequenos furtos, foi o que eu falei, ele vai parar lá em Pedrinhas. Ele tem que passar por tratamento, cara. Entende? Então, se eu não consigo proibir o uso de drogas numa penitenciária, em Pedrinhas, por exemplo, como é que eu vou conseguir proibir o uso de drogas numa sociedade livre? Então, essa proibição, eu não sou a favor da liberdade para que eu possa usar. Eu sou a favor da liberdade para que eu tenha o direito de usar, mas que eu não queira usar. Então, aí a gente entra no esclarecimento, que foi o que o rapaz falou ali em relação à educação. Então, essa política de proibição, a gente não tem educação nenhuma, porque na televisão só passa não use drogas. Não passa sobre o que você vai sentir usando drogas. Não vai ter que ser... contigo. Eu só acho que tem que ser uma multiplicação, inclusive na área penal, para quem é traficante mesmo. Não para o cara que passou um para o outro. Não posso também ir nesse sentido. Né? Desculpa, acabou já. Estou falando demais. Mas para o cara que traz as barronas de... Mas só você falou de traficante aí, a posição do traficante. A gente acha que o traficante é só o cara que está aqui no Sabiana ou no Anjo da Guarda. Não, cara, o cara é o outro, entende? A medida de proibição a gente não consegue. Assim, então, a medida de proibição que ele levantou a sério. Desculpe mesmo, pessoal, porque o cara está pressionando. Eu já fico assim meio doido aqui, mas o que ele citou lá antes, que é importante, são as escolhas políticas com relação às quantidades. Por exemplo, em Portugal, até 100 gramas é consumo pessoal, tu está entendendo? Então, depende das configurações sociais. Agora, uma coisa é Portugal, outra coisa é Saviana, tu está entendendo? O nosso problema, o ministro Barroso, inclusive, cita isso, e ele diz que o tráfico vai acabar. Então, ele fala, gente, olha, eu fico espantado, ele fala muita coisa absurda no voto dele, mas enfim, ele disse uma coisa acertada, pelo menos no voto dele. Ele disse que o nosso problema não é só o consumidor, o problema do consumidor é da Europa e dos Estados Unidos. Lá, o foco principal é direcionado para o tratamento. Nós somos produtores também. Nós somos produtores e consumidores. O Brasil é um dos maiores consumidores de cocaína no mundo. Então a gente tem que lidar com as duas instâncias, e eu não posso lidar só com o tratamento, eu tenho que lidar com a matéria penal também, pelo menos do meu ponto de vista. Pessoal, desculpa a organização, enfim. Gente, assim, eu só queria agradecer a presença. Eu acho massa quando é a primeira vez que eu falo aqui desse lado, sempre que eu estou nesse auditório, eu falo desse lado aí. Eu fico todo orgulhoso, assim, acho massa. E assim, eu queria agradecer a Mila, que entrou em contato comigo para falar que até o evento, e, meu Deus, esse povo é doido me chamar para as coisas, mas não, que o Thiago, a Mônica, não sei o que. Tá bom, eu tô aqui agora. Enfim, eu queria agradecer de novo para a Mila, para todo mundo.
E quando tiver aí qualquer coisa pra gente bater papo, eu estou disponível. Eu já agradeci antes, viu? Obrigado pela presença de vocês. Gente, Desfaz a mesa. agora. Desfaz a mesa. Chique, né? Pela frequência. Eu não sei. Assinou-se